Olá, gente boa, mais um papo ali de êxito para quem quer chegar à carreira no topo. Eu trago aqui, olha, pessoas que eu me identifico, que têm valores que são reconhecidos e valores e trajetórias que pode tranquilamente inspirar a sua carreira. Que você que está iniciando, que você que já está na estrada, ou mesmo aquele mais maduro, como eu, ou então menos maduro do que eu falo em idade, porque eu não tenho idade, eu tenho vivência. E ele vai estar aqui comigo hoje, passando várias mensagens e falando até da sua trajetória também e do seu mercado que encanta o mundo, puxa os olhos de todos e a mente para irem trabalhar lá. Que venha a vinheta! Estou aqui com um economista formado em São Paulo, na PUC São Paulo, que está há 26 anos no mercado americano. Olha quanto desafio e quanta coisa interessante nós vamos ver. Estou aqui com Roger Correa. Roger, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, Genésio. Um prazer enorme. Muito obrigado. Olha, nós temos um protocolo, viu? Eu vou pedir seu celular, que vai botar o seu celular no meu saquinho. Por favor, cadê o seu celular? Está onde? Está aqui. Eu vou deixar aqui dentro. Vou lhe pedir o seguinte, lê o que é que tem aqui. O problema não é você, sou eu. Vamos dar um tempo. Tá vendo aí? Pronto, olha, vamos dar um tempo. Perfeição. Paulo, obrigado pela sugestão de colocar, eu tô falando de Paulo Sérgio Rosa, que aí deu essa... E Roger, e coincidiu de Roger justamente estar no Brasil. Eu digo, e ele está no Brasil? Sim, está. Roger, a gente começa pelo seguinte. Quem é Roger Correa por Roger mesmo? Muito bem. Roger Correa por ele mesmo. O Roger é pai de duas meninas maravilhosas, a Vitória com 23 e a Isabela com 19. O Roger é casado. O Roger é um alto executivo de grandes multinacionais americanas. Aliás, tem 26 anos que eu vivo nos Estados Unidos, né? Então eu posso dizer que a minha vida adulta foi em solo americano. Então o Roger é o homem das grandes estratégias financeiras que trazemos nessa cultura americana para o mundo brasileiro. É isso que eu faço, né? Eu trabalho com planejamento patrimonial, planejamento sucessório. A gente trabalha com esse perfil de cliente que de alguma forma ou está se mudando para os Estados Unidos ou tem patrimônio nos Estados Unidos, mas ele ainda vive, né, com todo respeito, o nosso mundinho brasileiro. Então a gente tenta mostrar, quando esse dinheiro sai, que a nossa mentalidade precisa ser um pouco mais americana às vezes. Então, esse é o Roger. Roger, é o seguinte, como foi esse gatilho para você, há 26 anos atrás, ou 27, que você resolveu ir para essa jornada como um expatriado, vamos dizer assim, simplesmente autêntico, que imagino, não sei se foi por alguma empresa, não, se foi sozinho. Foi sozinho. E se você antes trabalhava em quê no Brasil? Bom, eu terminei, né, a faculdade de economia na PUC aí em 1995. Perfeito. Né? E estava naquela fase, assim, tentando ainda me descobrir o que eu ia fazer no Brasil, entendi um pouco essas limitações do idioma, então o que eu fiz? Né? Em março de 99, eu falei, olha, eu vou fazer o meu primeiro ano nos Estados Unidos para aprender o idioma, conhecer um pouco mais da cultura americana, e foi quando eu cheguei nos Estados Unidos, né? Em 1999, de novo, com a ideia inicial de ficar por um ano, realmente estudar o idioma. Era só um ano, fazer o inglês. Fazer o inglês, né? Me entender um pouco mais, isso. consolidar o inglês e voltar para o Brasil. 26 anos depois, os Estados Unidos se tornou, né, a minha pátria, né? Porque com a minha chegada veio a oportunidade do Green Card, veio a oportunidade para eu entrar no mercado financeiro americano, né? Então, em meados aí de 2001, eu entrei para o mercado financeiro e lá estou até hoje. Né? Passei por grandes corporações americanas. Roger, eu hoje não,
quando o Paulo me falou que para eu convidar você, que coincidiu, pô, os astros conspiram para o bem, e aí coincidiu plenamente, eu estava lendo um livro de Cecília Meirelles e tinha assim, ó: não basta pregar, é necessário fazer para que os homens se convençam. Homens aí, supostamente não, com certeza ser humano. Não basta fazer entender, é mesmo provar. Então você tem que provar. E você encaminhou aí para um segmento de seguro onde você tem que convencer e provar isso. Você utiliza desse seguro na sua vida pessoal e com essa amplitude que você indica que atua? Excelente a pergunta, excelente a reflexão. Como eu digo, né? Quando eu me refiro à nossa comunidade brasileira, eu me incluo também, porque eu precisei toda uma mudança de paradigma para entender como o americano pensa. Né? Se voltarmos aí 1990, né, a hiperinflação no Brasil chegou a 82% em um mês, março de 1990. O americano faz planejamento patrimonial para 1000 anos, várias gerações à frente. Então eu tive um impacto cultural muito grande quando eu entrei na indústria financeira americana. Então, como eu sempre brinco, brasileiro não é um povo que, em geral, planeja. Né? A minha segunda brincadeira, que é uma verdade, brasileiro não morre. Então, falar de seguro de vida com brasileiros é muito difícil, porque o brasileiro não morre. Tá? E terceiro, são as duas grandes verdades da vida. Todos pagaremos impostos, independente do país que escolhermos, tirando alguns países, mas a grande maioria dos países pagaremos impostos, e a segunda verdade é a nossa morte. Então, deveria ser uma conversa muito natural, como é para o americano. Né? O americano, ele entra no mercado de trabalho, ele começa a pensar na aposentadoria, ele começa a pensar no futuro. Quando ele vai chegando na aposentadoria, ele já começa a pensar no legado dele. Né? Como é que vão ficar os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos e as várias gerações à frente. Então, não só na parte de seguros, mas essa conversa de planejamento patrimonial, ela é muito complexa para nós brasileiros, porque existe todo esse tabu. Né? Recentemente eu tive um caso de uma família brasileira onde o patriarca faleceu com 86 anos de idade, ele não tinha um testamento feito, com um patrimônio gigantesco, com estruturas patrimoniais complexas, onde, obviamente, para quem falece... Mas ele nos Estados Unidos ou aqui no Brasil? Nos dois países. Aliás, nos três países. Ele tinha parte do patrimônio na Europa, parte do patrimônio no Brasil e parte desse patrimônio nos Estados Unidos. E faltou... E não tinha nada planejado. A palavrinha mágica, planejamento patrimonial. Então, isso é uma das grandes dificuldades que nós encontramos. É como mostrar para a nossa comunidade essa necessidade, a necessidade de realmente, como o americano faz, eu brinco, mas uma das estruturas que nós utilizamos, até um dos cases de estudo muito grande, é a família Rockefeller. Né? John Rockefeller criou um império nos Estados Unidos. Hoje, vivos, são 170 herdeiros. 170 herdeiros. Ninguém consegue se desfazer de uma árvore do patrimônio Rockefeller. Porque tudo isso foi criado através de trusts, de perpetuidade. Todo mundo usufrui do patrimônio, mas ninguém dilapida o patrimônio. No Brasil, o que a gente vê? Né? A primeira geração constrói, a segunda geração, 50% dos herdeiros estão em conflito, a terceira geração é quebradeira para tudo que é lado. Então, esse é um problema cultural que há 26 anos eu venho trazendo, né, para a nossa comunidade. Então, a sua carteira de clientes, ela está abrigado em alguma empresa, sua empresa, ou uma empresa que você trabalhou e desenvolveu? Excelente. Bom, até fazendo, né, uma retrospectiva dessas várias empresas que eu passei nos Estados Unidos, eu trabalhei em grandes instituições, sempre grandes seguradoras, né? Então, trabalhei para uma seguradora chamada New York Life, que é uma seguradora aí de 250 bi de valor de patrimônio, é uma das maiores empresas de capital fechado dos Estados Unidos. Eu fui o brasileiro que montou a primeira equipe de brasileiros na Flórida
trabalhando nessa indústria financeira. Né? Depois eu acabei indo para uma seguradora francesa chamada AXA Equitable, inclusive hoje tem participações no Brasil também. E é uma seguradora aí que opera em mais de 70 países, é uma das maiores seguradoras do mundo. Então, no meu cargo de vice-presidente, né, da AXA, no período que eu atuei com eles, perfeito. Qual era o foco? Né? Essas famílias brasileiras que estavam, né, de mudança para os Estados Unidos. A gente vai falar um pouco mais dessa complexidade entre como o americano, como eu, planeja, quais são as regras e quais são essas regras do imigrante, que são muito diferentes de como os americanos planejam. Perfeito. Tá? Então, depois que em 2018, aí eu passei por um período, né, divórcio, um período pessoal um pouco mais conturbado, e eu acabei me desligando do mundo corporativo como um todo, depois de vários anos aí trabalhando nessas instituições. Então, nesse meu período de sabático, até voltei para o Brasil, passei uma parte da pandemia no Brasil, peguei Covid, tive uma experiência trágica de Covid, se nos lembramos bem. Aí difícil, né? Cara, atleta saudável, não bebo, não fumo, nunca usei droga e a Covid me levou 42 dias internado, UTI, entubado. E a gente... E foi quando, né, naqueles momentos onde você para fazer a reflexão e fala, cara, tudo que eu planejei para todas as famílias, olha que interessante a minha vida. Nesse momento que eu me encontro, quanta coisa eu tive planejado para mim também. Então eu falo, esse mundo americano foi uma grande escola para o Roger também. Né? Me educou demais. Em como planejar, em como proteger, se algo acontecesse comigo. Minhas filhas estavam protegidas aí por gerações também. Né? Então, voltando nessa parte do planejamento, o que a gente vê? Tá? Os Estados Unidos é a grande escola do mundo em planejamento patrimonial. Né? Agora, existe uma máxima do povo, né? E que diz o seguinte, quando você faz um planejamento, é para fazer os outros ricos e não você. Como é essa? Porque dificilmente você vai desfrutar daquilo que você está planejando. Não é bem verdade, né? Eu estou dizendo que é uma coisa popular. Eu quero lhe provocar aí com relação a isso. Com certeza. Para você trazer também essa pontinha de ajuda para a gente se educar com isso. Então, eu sempre divido a conversa com os meus clientes brasileiros em dois pedaços, né? Nós temos os brasileiros como o Roger, né? Então, como cidadão americano, hoje eu tenho uma isenção patrimonial de 15 milhões de dólares. Quando você pega o marido, 15 milhões, a esposa, 15 milhões, aquele famoso imposto de herança americano, que é os 40%, ele só vai ocorrer depois de 30 milhões de isenção, onde não existe impostos, tá? O residente estrangeiro, não só o brasileiro, nós chamamos de NRA, que é o Non-Resident Alien. Perfeito. Ele tem uma isenção patrimonial de 60 mil dólares. Então 60 mil dólares. Então ele vai para Miami, ele acha aqueles imóveis maravilhosos de Miami com vista para o mar, ele compra aquele imóvel na pessoa física, só que se ele tiver um óbito amanhã cedo, lembrando novamente que brasileiro não falece, mas se o óbito for prematuro, o governo vai dizer, legal, 60 mil dólares a isenção desse imóvel, existe agora 40% de impostos... Sobre o excedente disso. Sobre o excedente. Então, esse mundo que a gente trabalha entre os brasileiros que foram e os brasileiros que investem, ele é muito complexo. A gente precisa criar estruturas para proteção patrimonial, mesmo dos brasileiros que residem aqui, mas investem nos Estados Unidos. Então, voltando à tua pergunta, né, dessa máxima de que a gente planeja para os outros e não para nós, hoje a gente consegue criar estruturas onde você pode usufruir 100% do teu patrimônio e deixar 100% do que não foi utilizado para as próximas gerações. Isso é a conversa do seguro de vida que o brasileiro não entende. Então imagina que eu tenho um patrimônio, vamos fazer uma conta, eu tenho um patrimônio de 10 milhões de dólares, tá? E eu estou com 65 anos de idade, me aposentei agora, ou eu vou gastar os meus recursos, né, de forma limitada, porque eu não sei até quando eu vou viver, né? Certo. Ou eu posso criar uma estratégia onde eu vou gastar, por exemplo, se eu pegasse $1 milhão, vai me sobrar 9 para gastar em vida. Eu vou continuar tendo uma vida muito próspera. Mas esse $1 milhão, eu consigo criar uma reposição patrimonial chamada seguro de vida,
onde eu vou cuidar da minha próxima geração e eu posso gastar todo o patrimônio que eu adquiri em vida da melhor forma possível. Então, isso é algo que a gente conversa com os clientes nossos brasileiros e fala, eu não consigo entender a lógica do usufruir em vida e deixar para os outros. Isso. Essa lógica é chamada seguro de vida. Seguro de vida. Né? Muito utilizado no mundo americano. Né? Agora você comenta que a sua carteira de clientes é somente de brasileiro ou tem americano também? Trabalho muito com os americanos. Demais. E como eu falei, o americano, nasceu o filho, o telefone toca. Roger, quero fazer o planejamento da faculdade dos meus filhos. Né? E os brasileiros que vivem lá, quando chega o filho com 15 anos de idade, o telefone também toca. Roger, eu preciso planejar a faculdade do meu filho quando? O ano que vem, daqui a 2 anos. Então, são essas diferenças culturais que a gente diz. Então, sim, o americano, ele monta uma empresa, primeira coisa que ele pensa, legal, qual que é a minha estratégia de saída dessa empresa? É uma empresa de tecnologia. Então, eu investi $1 milhão, o Genésio investiu $1 milhão, então juntos nós temos 50% dessa empresa, né? Que hoje vale $2 milhões. A nossa estratégia de saída daqui a 10 anos, onde ela vai valer 10. Mas se algo acontecer com o Roger amanhã cedo, nós vamos proteger os 2 sócios. Perfeito. E isso é muito comum no mundo americano. No Brasil, a gente está engatinhando um pouco ainda nessa parte também. Né? Roger, o nosso canal é Carreira no Topo, onde as pessoas procuram. E eu digo assim, olha, uma conversa dessa aqui que eu estou tendo com você certamente será um atalho para esse êxito. Você foi fazer uma consolidação do inglês lá em 1999 e apareceu a janela de oportunidade. E ainda não, muita gente, mais do que nunca, sonha com a carreira internacional. Eu tive a felicidade de ter sido um expatriado abrigado por uma empresa por 15 anos. Hoje, você que está no mercado americano, ainda existe essa oportunidade, essa janela de oportunidade para profissionais brasileiros? Demais. Eu liderei praticamente todas as empresas que eu trabalhei. Então, nós éramos grupos gigantes de gerência, mas brasileiro, com o meu conhecimento, só tinha eu. Então, cada empresa que eu passava, a minha equipe sempre liderava. Porque, primeiro, o brasileiro é extremamente empreendedor. O brasileiro não é um povo acomodado, a gente vai para cima, a gente quer aprender. Então, isso para o americano, ele encontra muito. E estou falando de qualquer segmento. Você pega pessoas que trabalham na área de limpeza. O americano adora a brasileira porque ela faz a limpeza toda bonitinha. O cara que limpa a piscina. Nesse mundo de C-level, nunca teve um momento tão oportuno como agora. Os Estados Unidos está contratando profissionais, não só do Brasil, mas brasileiros. São muito requisitados no mundo americano. E as barreiras para isso, para ele entrar legalizado, ou ele tem que entrar lá no cambalacho e se fazer? Tem de tudo, Tem tá de certo? tudo. Tem de tudo. Mas hoje, você que orienta até alguns brasileiros que querem estar e na sua conversa com os escritórios jurídicos, quais são essas etapas que Essas ele tem são que as ter? formas. Na maioria das vezes, essas famílias mais estruturadas têm buscado os escritórios de advocacia nos Estados Unidos. Hoje tem uma infinidade de vistos, EB1, EB2, EB3, EB5, são vistos de investidores. Tem os vistos L1, né, que são... Eu tenho uma empresa no Brasil, mas eu vou transferir um executivo da minha empresa brasileira para os Estados Unidos dentro dessa categoria de L1 e possivelmente um green card. Então, esses escritórios, nós acabamos desenvolvendo parcerias estratégicas, onde eles cuidam, obviamente, da parte do visto, seja ele o EB1 ou o EB2 ou o que quer que seja, e esse cliente chega até nós, porque ele fala, olha, agora a minha mudança definitiva é daqui a 6 meses. Eu preciso entender um pouco dos Estados Unidos. Até então era um executivo no Brasil, mas eu não entendo nada de Estados Unidos. Então ele precisa entender como um seguro-saúde funciona, que é completamente diferente do Brasil. Lá existe aquelas franquias gigantescas que o cara vai no hospital, quebra o pé jogando bola com os amigos.
veio uma conta de $7.000 para ele pagar. Eu falei, não, mas eu tenho um plano. Você não entendeu a franquia do teu plano. Para você tem que pagar você tem que primeiro pagar a franquia para depois o plano, né, entrar em vigor, vamos dizer assim. Então a gente faz mesmo que uma educação. Se é uma saída definitiva, a gente precisa entender o patrimônio dessa família no Brasil, né? Qual o impacto do teu patrimônio brasileiro no patrimônio americano? Se é uma família que está naquele período inicial, né, de crescimento, de carreira, talvez não tenha muitos recursos no Brasil, mas também existe todo um trabalho da parte emocional. O que a gente encontra muito, né? Na maioria das vezes, os homens seguem para o mundo corporativo, como a gente sabe. As mulheres, com 6 meses, 8 meses, 10 meses nos Estados Unidos, começam a entrar em depressão, porque elas sofrem com a distância da família, dos amigos. O marido está agora trabalhando 10, 12, 15 horas por dia nos Estados Unidos. Então, existe todo um acompanhamento. Nós temos profissionais em todas essas áreas, desde o psicólogo que trabalha com a família e a minha área, obviamente, é a área financeira. Vamos estruturar, vamos pensar tudo que os Estados Unidos te oferecem, mas isso a gente senta e destrincha um plano de aposentadoria, se ele tiver uma invalidez temporária, uma invalidez permanente, um óbito prematuro. Muitos brasileiros não sabem, mas muitos anos atrás, eu estava no começo da carreira, uma família de Nova York, pai e mãe, altos executivos, filho, um casalzinho de gêmeos em casa, não tinham 2 anos de idade, foram para uma convenção na Alemanha, sofreram um acidente fatal, pai e mãe. Como é que ficam aquelas 2 crianças agora, menores de idade, sem pai e sem mãe? Sabe quem são os novos gestores daquelas crianças? A cidade de Nova York. Porque cadê um testamento, cadê um guardianship, né? Tutores, quem seriam os tutores daquelas crianças? Os pais por parte da mãe e os pais por parte do pai entraram em conflito, aquelas crianças ficaram mais de 1 ano em custódia do estado de Nova York, porque não existia um acordo quem teria a custódia legal das crianças. Então, tudo isso, quando essas famílias chegam nos Estados Unidos, a gente senta e faz uma estruturação completa dessa mudança. Roger, você hoje no seu time, você tem americanos e brasileiros ou só brasileiro? Muitos americanos, tenho brasileiros também, mas nós temos equipes de advogados, né, que são americanos e brasileiros. Aí são parceiros, né? São da própria equipe. Essas grandes instituições financeiras, principalmente na parte tributária, que é extremamente complexa, nós temos os profissionais que nos representam, mas também vão fazer uma revisão completa de tudo que esses clientes têm em termos de patrimônio. Eu vou fazer uma pergunta a você, pinga fogo, viu? Manda para nós. Você que tem outras nacionalidades trabalhando com você. É verdade que deu o horário, 4 horas, 5 da tarde, o americano solta a caneta e o brasileiro às vezes continua trabalhando, ou o estrangeiro continua trabalhando? É a pergunta de $1 milhão. Como eu falei, o brasileiro, e eu sempre volto ao Roger, né? Se eu tiver que ir até a meia-noite para terminar um projeto, eu vou até a meia-noite. O americano como um todo, ele é um povo disciplinado, mas ele não vai até a meia-noite para finalizar aquele projeto. Ele vai deixar para pegar uma parte daquilo no outro dia, até às 6. Se não der, vai no outro dia até às 6. Então, esse é um diferencial que a gente vê dos imigrantes como um todo. Óbvio que a gente vai sempre defender a nossa nacionalidade, e eu tenho inúmeros casos de brasileiros de muito sucesso que chegaram nos Estados Unidos. Eu tenho um cliente que está lá há 37 anos. No Brasil ele era pedreiro, né? Literalmente. Caramba. Ele chapiscava a parede. Hoje ele tem uma empresa de construção onde ele fatura $15 milhões por ano. Emprega quase 100 pessoas. Perfeito. Tem uma série de imóveis nos Estados Unidos. Porque ele entendia que chapiscando parede no mundo como os Estados Unidos, ele conseguia empreender. Então ele aprendeu que se eu tiver um pouco da estrutura básica, eu vou montar a minha empresinha de construção, e dali ele seguiu carreira. Você está instalado onde hoje? Hoje eu estou ao norte de Miami, né, numa cidadezinha chamada Fort Lauderdale. Okay. Mas nós atendemos famílias brasileiras em praticamente todos os Estados Unidos.
Diferente do Brasil, em cada estado que eu tenho um cliente, eu preciso ser devidamente licenciado naquele estado, mas tenho clientes em New York, New Jersey, Connecticut. E Orlando, que tem hoje um núcleo de brasileiro muito grande. Orlando né? tem uma comunidade de brasileiros gigantesca. Como eu brinco, né? Miami hoje, né? O sul da Flórida, é o melhor lugar do Brasil para se morar. Só tem brasileiro lá. É verdade. Né? Então, sim, a demanda é muito grande, o número de brasileiros... eu posso, de novo, sempre voltando ao meu exemplo. Quando eu cheguei lá em 99, tinham muitos brasileiros que chegavam, como a gente dizia, para o tudo ou nada. Né? O Brasil não tinha dado muito certo, então eles iam meio que para se estruturarem nos Estados Unidos. Hoje, essa conversa é completamente diferente. São aqueles brasileiros que deram muito certo no Brasil e estão buscando os Estados Unidos, possivelmente, como uma mudança definitiva. O Brasil foi muito bom, montei, adquiri meu patrimônio, mas a segurança legal nos Estados Unidos, o dólar é uma moeda muito forte, né? Eu quero que os meus filhos sejam educados nos Estados Unidos. Então, esse perfil do brasileiro ao longo aí das últimas 2 décadas... Eu fui convidado por Dani Seixas, que mora em Orlando, ela e o esposo, nós nos conhecemos em Angola, e eu sou coautor desse livro, High Level, Alta Performance para Estudo, Carreira e Empreendedorismo nos Estados Unidos. Justamente para quem quer trabalhar nos Estados Unidos e para quem já está lá mesmo. Qual é o seu conselho para quem quer plantar essa sementinha que está aqui no Brasil querendo oportunidade nos Estados Unidos? Fantástico. Acho que para responder essa pergunta, eu volto um pouco, primeiro na hegemonia americana. Né? É a maior economia do mundo. Dólar é dólar desde que eu estou lá e muito antes. Né? Eu sempre faço alguns comparativos. Se a gente voltar em 1991... Tá? Quando R$1 e o dólar estavam muito próximos. Era paridade, né? Até é quase chegou. uma paridade. Olha o que aconteceu hoje, né? Em 2025, aí, o dólar chegou a bater quase 6. Se a gente for colocar assim, olha, eu tenho $1.000 embaixo do colchão no Brasil, eu tenho $1.000 embaixo do colchão nos Estados Unidos, o real desvalorizou frente ao dólar 700% ao longo de um pouco mais de 2 décadas. Eu não estou nem computando a inflação brasileira versus a inflação americana. Se eu tivesse investido no Ibovespa brasileiro versus no SP 500 americano, existe uma hegemonia americana muito grande. Tá? Para os brasileiros como eu, né, que querem ter um futuro melhor para a família, para os filhos, os Estados Unidos oferecem muitas oportunidades. Qual é a forma legal? Sempre entender, primeiro, um escritório de advocacia, né, dessa área de imigração. Quais são as oportunidades que eu tenho em termos de vistos? Eu posso sair como um visto de habilidades especiais, eu tenho a opção, né, de ter uma extensão da minha empresa brasileira nos Estados Unidos. Uma vez que isso é definitivo, tá? Aí entra a nossa parte, que é a parte do planejamento. Vamos entender o problema que fica para trás no Brasil e como que a gente vai cuidar desse cliente nos Estados Unidos. Então, de forma técnica, respondendo a tua pergunta, os Estados Unidos estão num momento absolutamente fantástico, eles estão buscando capital humano. Perfeito. Esse mundo de inteligência artificial, a gente viu essa semana 3 matérias, pelo menos, do Meta, que é um dos cérebros aí de IA no mundo, negou uma proposta de emprego de 274 milhões. Anual. Porque ele achou que os valores eram não expressivos. O Zuckerberg voltou e contratou por quase 1 bi, o mesmo camarada. Então, para o pessoal de tecnologia, o momento não poderia ser mais oportuno para pensar numa saída para os Estados Unidos. E você já refletiu o que a inteligência artificial vai impactar na inteligência do seu setor? Absolutamente. Bom, eu sou fascinado por tecnologia, né? Sou fã do Elon Musk, tanto que eu dirijo um carro dele. E a coisa que mais me fascina é sentar no meu Tesla de Fort Lauderdale para Orlando, colocar no modo autônomo do carro, cruzar os braços, ficar olhando para frente e o carro me leva, tirando a parte, né, de parar para carregar,
ele vai com margem de erro 0 até Orlando. 100% guiado por inteligência artificial. Que barato. É incrível. Isso não é ficção. Isso é verdade. Para nós, né? A gente cresceu pensando o dia da tecnologia. Não, a tecnologia é isso. Mas você não pode pegar no celular, né? Você não pode pegar no celular, que ele Isso avisa. A cada 5 minutos você fala, toque ao volante para eu ter certeza que você está atento. Tem isso. Mas, em teoria, a autonomia do veículo, ele é 100%. Se alguém frear na tua frente, ele freia. Quando ele tem que fazer a curva, ele faz com muito mais precisão do que eu. É uma coisa de louco. Então, se a gente for falar de tecnologia, o mundo está caminhando numa velocidade tão rápido. Há 2 anos atrás, o que a gente conhecia de ChatGPT, Gemini? Olha quanto nós evoluímos. Vamos tentar fazer uma projeção de mais 5 ou 10 anos. A tecnologia que nós temos hoje não foi inventada ainda para daqui a 5 anos. Então, eu vejo assim, principalmente para os executivos dessa área de tecnologia, de inteligência artificial, o futuro não poderia ser mais brilhante. Agora, Roger, eu li outro dia uma pesquisa nos Estados Unidos que o ser humano que vai morrer com 150 anos já nasceu. Eu acho até que sou eu, tá? Eu acho que sou eu. Então, pronto. Qual é a base hoje de cálculo no seguro para Excelente. O ser humano hoje? Olha que interessante, eu sempre trago coisas técnicas, porque como eu estou nessa indústria há muitos anos, quando eu entrei na indústria, todos os seguros nos Estados Unidos, isso é baseado em cálculos, né, atuariais, em tabelas de mortalidade, perfeito, claro. Né? Todos os seguros iam até 100 anos de idade. Então, chegou um determinado momento onde americanos, que até então era para falecerem com 100 anos de idade, começaram a quebrar essa tabela de mortalidade. E as seguradoras voltaram com tabelas novas. Hoje, por exemplo, nós trabalhamos com produtos onde a expectativa de vida está beirando os 90 anos de idade, mas o produto, o que era 100 anos quando eu entrei na indústria, já estamos em 130 anos. 130 anos? Porque a seguradora fala, legal, a maioria vai morrer aqui com 90, 95, 100, mas a gente já vai desenhar um produto que vai até 130 anos de idade, justamente então, por isso. É realidade, é realismo. Totalmente realidade. A cada 5, 7 anos, essas tabelas de mortalidade são revisadas e alguns anos são adicionados. Agora eu vou fazer uma pergunta a você. Você tem geração Z no seu time? Tenho geração Z no meu time. Lhe dá trabalho ou lhe ajuda? Eu diria que é uma geração onde eles são extremamente independentes. Né? Então eles pensam pelas próprias cabeças. É uma geração um pouco mais difícil de ser gerenciada, mas são cérebros muito pensantes. O meu rapaz de TI é geração Z. Né? Perfeito. Então é aquele camarada que volta com um relatório que fala, como é que eu entendo o que você colocou no papel? Né? O relatório está fantástico, mas me ajuda a entender o que você quis dizer com esse relatório. Traduz o relatório para mim. Então, é uma geração gostosa de trabalhar. Eles são, além de independentes, assim, são arrojados, né? Assim, é uma geração que, de novo, tem ainda bastante para aprender. E a gente, às vezes, precisa segurar um pouquinho. Não sei qual é a tua experiência, até, Genésio, queria ouvir de você, mas a gente precisa dar uma freada, né? Basta você olhar para aqui, diante de você, todo mundo é geração Z. Todo tá geração Z. E cabeças pensantes, independentes. Cabeça pensante, me regula, me orienta, me ouve, me orienta. Eu acho que aqui é um aprendizado constante entre um e outro. Então, às vezes eu faço a mentoria reversa. Eu passo algumas coisas e elas passam para mim. Com certeza. Não é à toa que eu cheguei aqui, é isso aqui, porque tem aí a tua geração Z, a minha geração Z no meu time aqui jogando a nossa vida isso. acontecer. E quem mais vibrou com esse reconhecimento para mim, na minha família, foi meu neto de 5 anos. Olha só. Ele tocou isso pra ele, porque ele vê lá os desenhos, vê quem tá mandando, fazendo comentário de videogame e tal, vê a placa. Meu avô tem... E ele chega, meu avô é youtuber. Ele chega numa loja e diz assim. Então, eu não tenho que me queixar. E todas as gerações, né, foram
tiveram o segmento problemático. Questionador, eu também fui muito questionador. Não devia ser muito fácil me liderar na época, não, mas era assim. Eu acho que tem. E a geração Z é inegável que vai substituir a gente, Totalmente. sem dúvida. Mas olha, nós estamos chegando ao final e eu tenho um acrônimo aqui, uma comparação que eu vou lhe pedir, que é um acrônimo da cera que tirado do Oceano Azul. As empresas que querem sair do mundo da competitividade para oceanos mais calmos e que ela possa ter mais janela de oportunidade, tem que pensar na cera, que é o criar, eliminar, reduzir e aumentar. Que vem a vinheta. Roger, qual a sua cera? Vamos começar pelo C de criar. Criar. Bom, 53 anos de idade, né, uma vivência de 26 anos nesse mundo americano. Eu acho que eu estou exatamente no ano 0 da minha carreira, porque eu trago uma bagagem gigantesca, mas com o avanço da tecnologia, eu acho que qual era a minha maior dificuldade, né? Não adianta você escrever o melhor best-seller do mundo se 10 pessoas lerem o teu livro. Perfeito. Né? Então, se você conseguir passar essa mensagem para o maior número de pessoas, principalmente o que eu faço, a complexidade do que eu faço. Então, eu considero esse momento um momento de criação plena, com inteligências artificiais, com o uso de mídias sociais. É a mensagem chegar de forma mais rápida para frente. Perfeito, muito bom. Isso é que é a pessoa que tem conhecimento e quer compartilhar conhecimento. Exatamente. Muito bom. E o que é que você adota no E, o E de eliminar? Na parte de eliminar, o que eu percebo hoje, assim, como a minha agenda ela é tomada, se deixar 7 dias por semana, 15 horas por dia, tem muita gordura que pode ser eliminada. Né? Perfeito. Então, eu estou numa fase onde o delegar está muito importante. Então, eu quero eliminar, eu quero delegar o máximo possível para eu poder focar as melhores horas do meu dia nos projetos que realmente são relevantes. Né? Então, uma das áreas de eliminação, se a gente for pensar, quem não à noite fica ali rodando aquele bendito daquele Instagram, né? Isso, por meia hora, 40 minutos, onde você pode estar buscando novos conhecimentos para novos projetos. Então, Perfeito. Tem essa área de eliminação que na minha vida ela também acontece. Não fique nos 40 minutos lá, não. Assista a cada vídeo meu, 6 minutos só, que é bacana. E aí traz aí, abre também aí caminhos para você compartilhar. Os meus vídeos do Carreira do Topo. Peguei esse merchan aqui com a bola quicando aqui que o Roger deixou. Agora vamos para o R da cera, que é o R de reduzir. Reduzir. A Covid me trouxe essa lição, né? Eu era um cara que a linha reta para mim era assim, né? Uma escala crescente para cima, né? Então, quando veio a Covid, eu falei, peraí, eu tenho que dar uma eliminada, não eliminada, eu tenho que dar uma ajustada na minha equação de vida. Perfeito. Se deixar o profissional, acaba tomando e demandando muito da minha energia. Então, eu estou exatamente nesse período de buscar o equilíbrio entre tudo que eu ainda tenho que fazer, mas eu ainda tenho vida própria, né? O Perfeito. Roger ainda é o Roger que gosta de tomar um bom vinho com os amigos, né, Perfeito. Genésio? Você precisa vir mais vezes para casa. Precisamos, E né? eu preciso ir lá. Exatamente. Estamos te aguardando na nossa terra chamada Miami, né? Isso. Então, e o A de aumentar? O que é que você O que eu tem quero pra aumentar é a minha capacidade de poder comunicar de forma mais efetiva. Eu sempre fui o padrão americano, né? O cara que tem o conhecimento, aí ele senta com uma família, ele ajuda aquela família, aí ele traz outros profissionais, a gente finaliza o planejamento daquela família, mas é o trabalho de formiguinha. Esse trabalho de formiguinha ele é cansativo. Né? Perfeito. Mas nesse mundo de tecnologia, se a gente conseguir exponencializar, a gente está aumentando, né, a capacidade de outras pessoas. Meu próprio time, eu tenho um time hoje de 50 profissionais praticamente que eu faço mentoria, mas é um Roger.
Então eu preciso, sabe, aumentar a minha capacidade de realmente multiplicar, eu diria. Olha, nós estamos chegando ao final do nosso programa e você me deu o gancho aqui, falou em mentoria. Quem faz mentoria pergunta muito para poder ele ter a certeza do que está no caminho. E você, como um mentor de profissionais, qual a sua orientação para o profissional que está na estrada e quer chegar aqui, ó, no topo? Exatamente. É seu microfone para você. Bom, eu tento sempre proteger a inocência de todos lá fora, mas nesse mundo de hoje, todo mundo é mentor de alguma coisa, né? Todo mundo agora é a nova sensação das mídias sociais. O que eu digo? Procurem profissionais que realmente tenham um embasamento do que eles estão falando. Eu tenho visto muito isso na área financeira. Todo mundo agora é um guru financeiro, todo mundo entende de mercado, todo mundo tem uma nova fórmula do sucesso para você chegar no sucesso amanhã cedo. Não é o que eu conheço de sucesso. A maioria das pessoas que chegaram lá realmente galgaram degrau por aqui é o degrau. Aqui, tá aí, que é o degrau do sucesso. Então, busquem mentores. Eu acho que eu sou, de novo, o maior exemplo disso. Eu não falei muito da minha vida desde mais adolescente, mas eu joguei basquete no Brasil, eu fui seleção paulista, fui um excelente atleta na minha juventude, porque eu sempre tive grandes coaches, né, mentores. Assim. Fui para os Estados Unidos, o meu primeiro chefe foi era uma das celebridades do mundo financeiro de planejamento patrimonial. Então, eu acredito muito na mentoria. Eu acredito que para a gente crescer, a gente precisa de pessoas com conhecimento do nosso lado, mas cuidado, existem mentores e mentores. Busque os mentores que farão a diferença na sua vida. Roger, muito obrigado. Até aqui chegamos. Espero que você tenha curtido, assimilado e refletido sobre as palavras e orientações de Roger e dicas preciosas. Olha, nós não temos idade, temos vivência. Até o próximo vídeo. Clique, se inscreva e compartilhe.